Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Arquivo 83. Eu sou a Nina Rosa. Se vocês chegaram aqui por primeira vez e não são inscritos, convido vocês a se inscreverem, a deixarem um like de vocês, que ajuda bastante o canal. E se quiserem enviar os relatos de vocês ou as histórias, vou deixar o e-mail do canal no link da descrição. E vocês podem enviar as histórias de vocês, que será um prazer contá-las aqui. E vamos para mais relatos então. O meu nome é Lúcia e essa história aconteceu comigo quando eu tinha apenas 10 anos de idade. Morávamos eu, minha mãe e minhas duas irmãs no interior de São Paulo. A nossa casa era uma casa bem pequena e bem humilde. O meu pai, nesta época, já era falecido. E minha mãe tinha que trabalhar muito duro para nos sustentar. Brinquedos para nós era coisa de rico. A gente mal tinha para comer, quem dera para comprar brinquedos. Muitas vezes a gente se contentava em brincar com algum brinquedo que a gente encontrava na rua. Até que a minha tia chegou na minha casa com um boneco fofão. Ela chegou toda contente com aquele boneco e disse que tinha encontrado ele no lixo. Por incrível que pareça, o boneco estava novinho, não tinha nenhum arranhão, nenhum rasgado e ele ainda estava bem limpinho. Quando eu vi aquele boneco, meus olhos se encheram de alegria. Foi aí então que a minha tia disse: "O boneco vai ficar aqui para você e para tuas irmãs brincar." Mal sabia eu que depois desse dia, minha casa viraria um verdadeiro inferno. Todas as noites eu e minhas irmãs tínhamos pesadelos e acordávamos com machucados. Mas o mais bizarro aconteceu um dia quando eu acordei e vi o boneco fofão correndo do meu quarto para a cozinha. Fiquei em choque. Fiquei escutando as coisas na cozinha sendo remexidas. Pedi tanto para Deus para que aquilo fosse um pesadelo, que eu até consegui dormir. No outro dia, minha mãe acordou a gente brigando, porque estava faltando muita coisa que ela tinha comprado. Simplesmente tinha sumido o arroz, o feijão, as bolachas. A gente disse para ela que a gente não sabia de nada, mas ela falou que na nossa casa não tinha entrado ninguém. E nos dias seguintes, as coisas continuaram a sumir. Sumiu feijão, sumiu macarrão, bolacha e sempre não tinha entrado ninguém dentro da nossa casa. Então, falei para minha mãe que eu achava que era o boneco fofão. Achava que ele estava amaldiçoado, pois eu já tinha ouvido e visto ele várias vezes andando. Minha mãe ficou um pouco confusa com esta informação. Tomou um bom susto, mas disse que quando fosse o dia seguinte, que ela iria pegar aquele boneco e iria jogar fora. Iria jogar ele no lixo. Mas no dia seguinte procuramos a casa inteira e não encontramos esse boneco em lugar algum. 2 dias depois, a minha mãe estava limpando a casa e levantou o sofá. E, para sua surpresa, ali estava o boneco fofão com todos os mantimentos que haviam sumido. A minha mãe não pensou 2 vezes. Pegou aquele boneco amaldiçoado, jogou no lixo e nunca mais quis saber dele. Aquela experiência foi muito forte e traumatizante. Eu nunca mais na minha vida quero ver esse boneco. Em 1999. Nesta época, eu estudava pela parte da noite. A minha irmã Valquíria estudava durante o dia. Eu gostava muito de ver a televisão depois das 11. Naquela época, tinha o filme Tela Quente e logo depois, se eu não me engano, tinha outro filme que se chamava Corujão. Eu adorava ver esses filmes de terror. A minha irmã era uma pessoa que gostava de falar muitos palavrões. Eu não vou negar que eu também falava bastantes, mas ela, nesta época, era demais.
A minha mãe sempre estava brigando com ela e falando: qualquer dia ele aparece para você. Mas ela não estava nem aí. Certa noite, cheguei em casa, como sempre, sentei no sofá e me preparei para ver o filme que eles iam colocar aquela noite. A minha irmã viu uma parte do filme comigo, depois se cansou e foi para o quarto dormir. Minutos depois, voltou com uma cara apavorada. Estava branca como um papel. Disse para mim: eu posso sentar do teu lado? E eu pensei comigo: ela tá louca? Na minha casa tinha 3 sofás e ela queria sentar no sofá pequeno comigo? Aquilo sim que era estranho. Perguntei para ela o que estava acontecendo e ela renegou a me falar. Voltei a perguntar outra vez e ela falou: nada, não é nada. Sentou ali no chão mesmo do meu lado. Ficou ali até o filme acabar. Quando o filme acabou, a gente foi para o quarto juntas. Naquela época fazia muito calor, na minha terra sempre faz muito calor. Falei para ela: por que você está fechando a janela? E ela disse: não, hoje é melhor a gente dormir com a janela fechada. A gente sempre dormia com a janela aberta. Mas essa noite ela queria fechar a janela, eu não me incomodei. Eu fiquei mais assustada foi quando ela juntou a cama dela com a minha cama. Aí eu sentei na cama e perguntei para ela: o que está acontecendo? Conta para mim. Aí foi quando ela falou com lágrimas nos olhos: minha irmã, quando eu deixei você na sala, eu vim para o quarto e tomei um susto. O demônio estava aí debruçado na janela, olhando para mim e dando risada. Eu me assustei muito. Naquela noite, a minha irmã dormiu bem pertinho de mim. Colou a cama dela e dormimos juntas. Depois desse dia, nunca mais vi a minha irmã xingar. Em 1995, dia 2 de novembro, como todos os anos, eu e minha família nos dirigíamos ao cemitério para levar flores para nossos entes queridos. Quando chegamos ali, me encontrei com alguns primos e começamos a brincar. Meu primo Rogério disse: eu vou ser o primeiro a contar. E começou: 1, 2, 3. Todo mundo correu, cada um se escondeu atrás de uma tumba. Eu era muito curiosa e uma das tumbas me chamou muito a atenção. Tinha muitos doces em cima, caramelos e, o mais importante, não tinha ninguém vigiando aquela tumba. Então pensei: se eu pegar alguns doces para mim, não vai acontecer nada. Em seguida, comecei a chamar os meus primos. Ei, vem aqui, olha só o que eu encontrei. Eles vieram correndo. A gente começou a pegar tudo aquilo quando de repente a minha mãe pegou um grito. Meus primos saíram correndo e eu fiquei ali naquela tumba, pensando: se eu pegar um bombom daqui, ninguém vai perceber. Quando de repente se aproximou um senhor muito elegante. Levava um terno azul e começou a falar comigo. Se você quiser, você pode pegar esses doces. A pessoa que está aí já não vai necessitar eles. Então eu fiquei toda contente. Comecei a pegar todos os doces quando de repente a minha mãe veio andando na minha direção. A minha mãe estava muito nervosa e muito brava comigo. Me pegou pelo braço, me chacoalhou um pouco e disse: quantas vezes eu falei para você, menina, que não se deve incomodar os mortos, não se deve pegar nada deles? E eu disse: mãe, veio um moço aqui e me deixou eu pegar tudo o que eu quisesse. Dei a descrição daquele moço para minha mãe e a minha mãe disse: quem viria a um cemitério vestido de terno com esse calor horrível? Eu disse: mãe, eu juro para a senhora. Enquanto eu tentava convencer a minha mãe que aquele homem tinha deixado a gente pegar os doces, olhei para a foto que estava ali naquela tumba e me dei conta que era o mesmo moço que tinha deixado a gente pegar aqueles doces.